Oi, boa noite. Oi, boa noite para quem já tá chegando aí. Esperar o pessoal ir entrando devagar aí. Vou chamar a Flávia aqui também. Oi, Oi. tá me vendo bem? Bem, como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Tá, aqui tá. E aí, tá bem? Tá ótimo. Tá bom. Nossa, que calor, gente. Não, fala não. Eu liguei o ventilador aqui na frente aqui pra refrescar. Nossa, Eita, eu também liguei aqui. Peraí que acho que tá parecendo muito a minha parede aí, tá não? a minha pode aparecer que é azul bonita. Pois é, a minha tá branca, feia, tem que pintar. Ah, O pessoal ia entrando aí, ó. peraí. Deixa eu me... Fechando. Ai, esse é o negocinho. Eu tava crente que podia fazer a live pelo computador. Pode não. Eu, na verdade, já tinha tentado postar as coisas pelo computador e não teve jeito. Ah, Aí eu imaginei que live também não dava. Dá para assistir, mas não dá para fazer. que canseira. Tá bom, Que tá bom. chateada. Não, porque pelo computador fica mais Fica legal, grande. né? De ler e tal. A Hã? tela fica grandona. Fica isso mesmo, a tela fica grande. Fica grandona e dá pra me colar mais fácil. Mas eu tô com o computador aqui também, porque eu sou esperta, né? Pois é, eu tô com o meu computador aqui também, mas vou ter que olhar pro lado, não gosto de olhar pro lado, quero olhar assim só pra Entendi, câmera, né? entendi. E aí, o pessoal tá Ó, tá entrando entrando? bastante gente. Já tem 12 pessoas aí. Boa noite pro pessoal que tá entrando agora, que eu ainda não Boa dei boa noite, noite. pessoal. Então, vamos ir começando para não fugir muito do horário do pessoal? Vamos começar. Flávio, o povo tá cansado de ver minha cara, então eles me conhecem melhor. Apresenta você primeiro aí, fala um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Eu? A Flávia, gente, a Flávia ela é Tá minha bom. psicóloga pessoal, minha, então eu confio totalmente para ela falar desses assuntos aí com vocês, tá bom? Cuidado, hein? Ela briga com a gente, tá, gente? Ela é brava, só pra constar, ela grita com a gente, mas tudo bem, é bom. Eu também grito. Boba. Então, gente, hoje é uma live, né? Não é do BBB. Falei assim, gente, o povo deve estar sonhando com uma live sobre o BBB, né? Não é. Não é, não é sobre o BBB, mas juro que um dia ainda vou fazer uma live sobre o BBB. Vamos marcar de falar Uma, do BBB? como é que é? Vamos marcar uma pra gente falar mal do BBB? Nossa Senhora, é só isso que existe, né? Não existe mais pandemia, não existe mais Não, Covid, não existe desse mais jeito. nada, né? É Só BBB. existe BBB e confusão e cancelamento de pessoas, estou achando bem complicado. Mas outro dia a gente fala sobre o BBB, Isso, né? Hoje a gente vai falar sobre a nossa condição emocional, né, vinculada às nossas dores físicas. isso. Eu sou psicóloga clínica, humanista já há 14 anos, sou mãe do Caio, de 4 anos, sou mãe da Florzinha, Flor, de 6 meses,
E eu falo que eu sou mãe deles para justificar, né? Minhas olheiras, a minha cara de cansada, né? Tem que justificar. E o meu corpinho avantajado. Eu falo que eu tenho que justificar o meu corpinho avantajado, entendeu? Entendi. Então eu fico falando. Só que não dura muito tempo essa desculpa, não. De repente o Não, pessoal já fala assim, seis meses, já passou 6 meses, não dá mais. isso. Então eu fico justificando por aí. Mas na minha atuação, gente, para quem não me conhece, sempre foi clínica. E eu sempre estou aí convidando, né? Eu falo que as crianças, os adultos, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, a um processo de psicoterapia, né? Convidando para essa reflexão de si mesmo, né? Desde já 14 anos aí eu venho nesse processo. Espero hoje contribuir um pouquinho, né? Eu falo que é um bate-papo, contribuir um pouquinho para a gente conversar sobre como que as nossas dores físicas influenciam diretamente ao nosso emocional e vice-versa. Eu e a Ana Paula preparamos algumas perguntas, né, Ana Paula? Preparamos, não, a Ana Paula recolheu do Instagram dela, que a Ana Paula bomba, gente. O Instagram dela tem tanto de gente, ela é toda bombástica. O meu eu tô caminhando, assim. Não sei nem entrar nos convites direito para participar das lives. Mas deu certo, deu entrar, tá bom. Na verdade, o que a gente fez? O que vem acontecendo, Flávia? Até te passar de novo, porque o pessoal também... De onde surgiu esse tema? Ana Paula, você é fisioterapeuta, você está mexendo com isso para quê? Desde o ano passado, que eu comecei a receber uma demanda muito grande de pacientes com diagnóstico médico de fibromialgia, com dores que o médico falava assim, e não tem jeito, você vai ter que acostumar com a dor. E quando, querendo ou não, a fisioterapia está mais próxima do que a medicina dos pacientes. A gente está ali todos os dias com aquele paciente, às vezes, toda semana. E aí eu começo conversando com os pacientes, a gente começa a ver como que tá o fator emocional deles. Eu que tenho minha mãe aqui em casa, que eu brinco que ela é bruxa, mas na verdade ela tem um pouco de psicologia também. Você que fala na minha cabeça aí há não sei quantos anos, que eu já perdi as contas. E aí eu fui vendo e falei, gente, não pode ser só isso. E voltado para tudo que eu estudo dentro da quiropraxia, da parte holística, a gente vê o quanto o emocional pode prejudicar. E eu só, como diz outra, eu sou a prova viva disso, né? O meu emocional me derruba, me levanta e faz o que quer. Então, assim... derruba você e todo mundo, né? Graças a Deus. Aí o que eu pensei? Falei, vamos fazer uma live porque não está na minha alçada explicar a cabeça das pessoas. Eu custa entender a minha, às vezes, tem que gritar para a Flávia me salva. Então, assim, essa parte eu falei, não, vou pedir a Flávia para estar entrando comigo, para estar explicando para eles, porque o que eu falo com eles no consultório diariamente, eu sempre falo, quem é meu paciente antigo aqui sabe que eu vou falar assim, olha, a dor não é sua, para de tomar posse de dor, olha, vamos tratar os outros lados, vai fazer terapia, vai fazer acupuntura, vai tentar fugir disso. Mas quando vem de um profissional da área, a gente acaba dando mais crédito, né? Vamos dizer assim. Minha mãe acha que eu chamei ela de bruxa, ó, pra você ver como é que ela é. É bom que os parentes estão comentando, olha lá, bruxa, como assim? Os comentários, gente, vocês vão fazendo pergunta, vão comentando, a gente vai lendo, a Ana Paula vai lendo e a gente vai fazendo um bate-papo, que é uma conversa. Isso. Pois é uma demanda, né, atual, Ana Paula, é uma demanda da atualidade, né, o estresse, ansiedade, está na boca do povo. E todo mundo quer conversar sobre isso, mas pouco a gente tem de instrumentos para lidar com isso, né? E aí a gente anotou, né, umas perguntas que chegaram para você, eu vou ler aqui para elucidar, para a gente já começar a conversar. Tá. Uma das falas que você me trouxe foi o seguinte, né, que mandaram para você. Minha carne dói e ninguém acredita o quanto dói. A outra fala, por que ela nunca vai embora? Uma outra pessoa, né, diz, por que ela nunca vai embora, essa dor? Diminui a intensidade, mas nunca acaba e piora nos dias de estresse. Aí eu anotei algumas coisas para poder dizer dessa fala das duas. Eu acho que as duas encaixaram, né? É claro que as dores emocionais e as dores físicas, elas estão entrelaçadas, elas se misturam, né? O nosso corpo,
ele é um mecanismo só, ele é uma máquina que fica interligada, né? Nosso córtex e tal, com tudo e tal, com a cabeça, tudo interligado. E não tem jeito, toda hora que entrando coisinha do WhatsApp pelo celular é horrível. Toda hora que entrando uma coisinha, eu falo, já estou no meio da sua testa. E não tem jeito, horrível. E não tem jeito, né? Não tem jeito de eu estar super estressado e não sentir nada físico. E vice-versa. Não tem como eu estar sentindo algo físico e não me preocupar um pouco com aquela dor, né? A gente vai tentar aqui conversar de uma forma mais dialética possível, com pontos de vista diferentes, porque eu falo muito, quando se trata de gente, nada pode ser muito estático, assim, nada é muito, assim, é isso, é igual para todo mundo. Receitinha de bolo. Não tem como fazer, né, aquela receitinha, ainda mais tratando hoje, no processo que a gente está vivendo da pandemia, né, onde está todo mundo adoecido. Nós estamos com diversas dores, dores da alma, dores do coração, dores, né, dores físicas e dores emocionais o tempo inteiro. E talvez esse seja um momento único, sabe, Ana Paula, que eu falo que talvez seja o primeiro momento que as pessoas, para algumas pessoas, que elas estão entrando de forma verdadeira em contato com as suas dores. Porque elas estão olhando para si, né? O fato da gente não sair ou o fato da gente estar mais recluso em casa, a gente acaba entrando em contato com a gente mesmo. Então, a gente está podendo se ver, né, com uma especificidade maior, com um detalhe maior. Então, às vezes, as pessoas estão entrando em contato com as suas dores nesse momento, né? Com todas as dores possíveis, né? Todas as possibilidades de intensidade. Então, a gente tem que se haver, assim, né? Vamos tentar entender por aí essa conversa. Para essa segunda frase, eu até anotei aqui, a primeira frase eu acho que é isso, assim. A segunda frase, que me chamou muita atenção, é porque ela nunca vai embora, né? Ela diminui a intensidade, mas nunca acaba. Piora nos dias de estresse, né? Ela fica ali na coisa do estresse. Aí eu coloquei, são dores físicas que às vezes nos acompanham há anos. Aí a gente tem que ter aquela familiaridade, né? Ter aquela familiaridade com as dores. Tem dores que são passadas de geração para geração. Então, minha mãe tem aquela dor, minha irmã tem aquela dor. O que eu mais recebo é gente que fala assim, não, eu tenho problema de coluna, mas é hereditária, minha mãe também tem. Pois é. Mas então, o problema de coluna não é hereditário. Cada um ferra com a sua coluna em determinado momento da vida. Não é hereditário, mas é uma coisa que chega muito, isso aí mesmo. Mas porque as dores são subjetivas, né, Ana Paula? E elas estão vinculadas com o seu meio, né? Onde você está. Então, essa dor, a familiaridade dessa dor, ela vai passar, às vezes, de geração para geração. E existe mesmo aquele processo de dor. A gente não pode nem negar que não exista, mas ele existe. Mas a gente precisa criticar, né? Eu coloquei familiaridade com as dores. Tem dores que são passadas por gerações, né? Não só através da genética, mas por uma cultura. Eu acho que nos momentos de estresse, elas vão se intensificar. Igual ela falou lá, acaba e piora nos dias de estresse. Eu coloquei, elas vão se intensificar. Mas dores podem nos revelar muita coisa, né? Elas podem nos esconder algo. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, frente a um exame, frente a uma prova que eu vou fazer, frente a algo difícil. Meu joelho está doendo, porque eu fiz uma caminhada ontem. Ou meu joelho está doendo, porque eu preciso caminhar amanhã. Peraí. Né? Vai ficar gravado assim, tá? A gente vai deixar salvo aqui e eu vou postar lá no YouTube também. Só responder. Tá. Então, as dores, elas vão acabar nos revelando muita coisa, né? Ela pode falar assim para você, meu joelho tá doendo, não é porque eu caminhei ontem demais, não, meu joelho tá doendo, é porque eu preciso caminhar. Então, a gente tem que entender o que essa dor tá me dizendo, né? O que ela tá me falando. A gente precisa conversar sobre isso, né? Aí eu coloquei aqui, meu joelho tá doendo, tá? Meu estômago tá doendo de raiva. Então, vamos conversar com essa raiva. Vamos botar pra fora. Tá
péssimo. Se o seu estômago está péssimo, ele está contando que existe um processo de raiva ali, né? Que você precisa falar sobre ele, que você precisa conversar com essa raiva, colocá-la para fora. Então, essa dor está te trazendo algo, está te falando sobre algo. Né, que ela fala assim, mas no estresse ela intensifica. Se ela intensifica no estresse, vamos conversar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. O que está gerando estresse, né? Claro, o que é que está gerando esse estresse, né? Aí eu fico pensando, eu fico pensando que as dores talvez nunca elas vão embora. A gente tem que tentar conhecer melhor dessa dor. Porque talvez as dores não vão embora. Elas vão ficar, elas vão permanecer, faz parte do meu processo de vida. Mas eu preciso entender ela. Qual o fundo que ela tá. Sabe uma coisa que eu tenho reparado muito? Até depois que a gente falou sobre a live, eu comecei a reparar mais ainda. Acho que é porque eu fiquei pensando no assunto. O quanto os pacientes têm usado a dor como refúgio. Eu não posso porque tá doendo. Eu não consigo porque eu sinto dor. Se eu fizer, meu joelho vai doer. Se eu fizer isso, minha coluna vai doer. Eu não posso movimentar porque a coluna vai doer. E aí, de uma certa forma, como eu te falei, a gente vai vendo os pacientes com muita frequência, a gente vai criando aquela intimidade, a gente vai vendo o quê? Às vezes era uma coisa necessária dele fazer, um exemplo básico, eu falo com o paciente, olha, faz meia hora de caminhada todos os dias, 15 minutos já vai te ajudar. Mas meu joelho vai doer. E aí encrosta na cabeça que o joelho vai doer. E aí quando você vai vendo, ele tem uma dependência em algum momento, ou de alguém, que ele não é nem falar assim, ele quer se sentir coitado, mas ele quer se sentir cuidado. Sim, então, mas até esse questionamento, Ana Paula, você tem que ter um ouvido para poder entender o que é, né? Ser empática nesse momento, escutar esse paciente com um ouvidinho mais apurado e trazer para ele, talvez, esse processo de reflexão. O que está embutido aí nessa dor? Conversa mais sobre essa dor, fala com você mesmo sobre essa dor, você dá conta. Isso é trazer instrumentos emocionais para com que a pessoa consiga avançar, para com que a pessoa consiga fazer. A gente também não pode só criticar esse paciente ou colocar esse nesse lugar e pronto. A gente precisa também trazer para eles recursos emocionais para darem conta, mesmo não sendo um profissional da área. Uhum. E as dores, sim, a gente se alicerça nessa dor, a gente vai se alicerçar nesse processo de dor, né? Só que a gente precisa, e eu acho que o autoconhecimento é algo que é extremamente importante para você se familiarizar com a sua dor, se conhecer, a busca por esse autoconhecimento, que a gente vai falar lá na frente, né, de terapia e tal, é um facilitador para você se conhecer, entender as suas dores, as dores da alma. Tem uma Rina aí, deve ser sua paciente, você deve falar isso para ela. Minha avó, porque eu falo com isso é minha avó, só. Eu canso de falar já. Vai fazer exercício. Pois é, mas a gente precisa de adquirir instrumentos emocionais para dar conta. Às vezes sozinho não está dando conta. Então, né? A fisioterapia tem que ser uma fisioterapeuta empática, que escute, que dê conta disso. Estamos tentando. Vamos escutar todo mundo. Vamos para a segunda fala? Vamos. Fibromialgia tem mesmo relação com emocional? É o que você falou lá no início da fibromialgia. Também tem alguns pacientes com fibromialgia. Meu corpo está sentindo demais com minha ansiedade. Tenho depressão e meu médico me disse que a dor está na minha cabeça. É verdade? Né? Aí eu coloquei, eu falei, gente, pensando, né? Pensando sobre isso, assim, aqui eu fui escrevendo, fui lendo, fui escrevendo sobre tudo na correria, porque com 2 meninos, 2 cachorros, marido, pandemia, é tudo desesperado, você sabe, né, Ana Paula? Ana Paula que vem... gente. Ana Paula falou que eu sou a psicóloga dela, mas ela também é fisioterapeuta da família, viu? Uma excelente fisioterapeuta. Ela chega aqui com os maquinários dela para poder destroçar a gente, mas coloca tudo no lugar depois. Só não colocar a flor ainda, então precisamos pegar a flor da reta. Até para o Caio já colocou já no lugar. Mas então, olha para você ver, eu acredito nessas frases, né? Fibromialgia tem mesmo relação com o emocional? Meu corpo está sentindo demais com a minha ansiedade.
tenho depressão e meu médico me disse que a dor está na minha cabeça. É verdade? Eu acredito que tudo seja verdade. Tem um processo de somatização, que você gera sintomas físicos a partir de uma condição psíquica, né? Isso é somatizar. Somatizar caiu na boca do povo, né? Então, você gera sintomas físicos mesmo por uma condição psíquica, né? O somatizar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades, assim, porque na maioria das vezes, o que acontece? Na maioria das vezes, a tendência é achar que, como a dor é emocional, não tem muito o que fazer. Então, você não tem muito o que fazer com essa dor, né? E eu fico muito preocupada quando você vai no médico, às vezes até mesmo no psicólogo, no fisioterapeuta, e daí você fala sobre essa dor, e alguém diz para você, isso é da sua cabeça, você tem que tratar a sua cabeça. E aí, como é que você faz? Vai no neurologista quando é assim, né? Tratar a cabeça, vai no neurologista. Você tem que tratar, né, da sua cabeça e tal. E aí eu acho que é até um pouco de crueldade, sabe? Às vezes, uma outra live que eu fiz há um tempo atrás, era até sobre a questão do câncer de mama. E aí, muitas pacientes falam, né, que quando vão falar para as pessoas, não, fulano tá com câncer, porque ele engoliu muito sapo, né? Porque ele não colocou para fora o que ele tinha, né? Eu acho isso até crueldade. Se a pessoa já está doente, você vem e diz que ela está doente por conta da psique dela, como trazer instrumentos para com que isso se modifique, isso se transforme, né? Isso tome um outro lugar, né? Engoliu muito sapo, não pôs para fora o que sentia. É importante colocar para fora e tal. Tá sim, tá tudo interligado, as nossas dores físicas com as nossas dores emocionais e tal. Eu coloquei, mas eu me preocupo, sabe, com essa venda desenfreada que a gente está aí agora, de você é eterna, ter uma vida eterna, que você vai ser bela para o resto da vida, que você não vai ter dor fazendo isso, aquilo, outro, terapia da luz, da água, toma um remédio tal, e por aí vai, o sol, né? E por aí vai, sem levar em consideração o processo que as dores físicas e emocionais existiram, sabe? E das doenças que fazem parte do processo da nossa vida, que faz parte do nosso envelhecimento. O nosso corpo é uma máquina, ela tem fim. Com certeza. Então, que também faz parte do nosso processo, sabe? Então, você não vai ser eterno para sempre, você não vai ser belo para o resto da vida, né? Faz parte. Uma coisa que a internet tem vendido muito, né? É a vida de conto de fada. A gente vai ser lindo para sempre, vai ser magro e gostoso para sempre, a gente vai ter uma cabeça maravilhosa, vai achar o príncipe encantado, vai casar no cavalo. A internet tem vendido. Mas a internet vende isso, só somos o casal perfeito. Aí observa só como que tá a cabeça do ser humano, principalmente nessa pandemia. Casal lá do não sei aonde separou. Aí ele postou na internet, separou. A internet inteira. Gente, mas vocês não podem separar, vocês não podem. Gente, o casal quer separar, o problema é do casal. A gente já não pode preocupar com a vida da gente, tem que preocupar com a vida do outro. E aí, essa venda desenfreada de que existe um processo para curar tudo e que nós não temos que sentir dor e que eu acho que é uma venda meio equivocada, né? A gente tem fim, né? A gente não tá por aí. E aí, linkando muito, assim, com o que a gente estava falando, né? Aí tem uma outra frase de uma pessoa que escreveu aí para você. Existe uma forma de acabar com os efeitos emocionais no corpo, como diminuir dores de tensão nervosa, né? E aí eu falo que eu acho que é o pulo do gato, talvez, vai estar na importância de se conhecer, de fazer terapia, né? É que quando a gente consegue, a gente tentar entender... Ó, tem uma aí puxando seu saco. Oi, Neuza, está demais.
Essa é a live dos amigos da família, né? Tô falando. Se a gente fazer um BBB, vai encher de gente aqui na live do BBB. Mas eu acho que o pulo do gato, sabe, Ana Paula, é quando a gente consegue entender que há um processo de finitude, de que uma hora a coisa não, a gente não vai ter um fim, então, que é sentir dor mesmo e tal, que existem angústias, que existem frustrações, que tudo isso faz parte da vida, mas que eu quero passar, gente, por tudo isso com riqueza. E aí, nessa riqueza de dinheiro, não, sabe? É a riqueza de detalhes, assim, sabe? Passar por tudo com riqueza, assim, eu coloquei até aqui, ó, mas eu quero passar por tudo isso com riqueza, uma riqueza de detalhes sobre mim mesma, sobre tentar perceber o meu ser de uma forma mais completa, única, sem me comparar, né, a todo momento, sem buscar uma forma exaustiva, um padrão, mas sempre buscando um novo olhar sobre mim. A gente precisa buscar isso. E aí eu coloco, como eu falo em todas as lives, tentando o tempo inteiro ressignificar. Por que que eu falo isso no consultório o tempo inteiro? Porque ressignificar é a palavra do momento. Gente, eu preciso ressignificar as minhas experiências todos os dias. Se eu fiz uma cirurgia ontem, se eu tive um mal-estar gástrico ontem, anteontem, eu preciso observar o hoje, né? Eu preciso dar outro significado para aquela cirurgia. Se eu faço uma cirurgia na Paula Fisioterapeuta, faço uma cirurgia de joelho e vou falar para o resto da minha vida, fiz uma cirurgia de joelho, por isso eu estou andando, arrastando e tal, e não sei o quê, e que esse joelho, que eu fiz uma cirurgia de joelho. Não, peraí, eu fiz uma cirurgia de joelho para me emancipar no meu caminhar, sabe? Isso é ressignificar, é dar um outro sentido para aquilo que parece, às vezes, devastador, né? Eu fiz uma cirurgia de joelho, mas é para mim poder caminhar melhor. Eu fiz uma cirurgia de joelho para mim poder viver melhor, para mim viver mais tempo, com qualidade de vida, né? Então, é ressignificar as coisas que parecem e só são ruins. A gente só observa o lado ruim, a gente precisa observar o lado bom daquilo ali, né? Então, eu falo o tempo inteiro. Então, até perdi onde que eu estava. Por exemplo, se eu beber demais, né? Se beber demais e me faz mal, eu preciso entender aonde eu estou colocando essa bebida na minha vida. Qual a prioridade, né? O que eu estou querendo tamponar, bebendo tanto, e por aí vai, não só a bebida, tudo que a gente faz ia estar em excesso, que são compulsões e que nos levam a dores físicas, né? Ressignificar a briga com um amigo, fiquei com uma dor de cabeça, briguei com meu amigo, ressignifica essa briga, por que de tanta raiva, por que de tanta mágoa, disso, daquilo, né? Revelar. Aí eu coloquei, olha, para você ver, me escutar com mais carinho. Eu falo isso com meus pacientes todo momento, eu já falei com a Ana Paula várias vezes, falo com todo mundo, falo, gente, conversa sozinho, fala sozinho no carro, não é? Escreve. Ô Flávia, eu estava aqui falando da importância de tentar começar a terapia, aí eu estava lembrando, você lembra a luta que foi para você conseguir fazer terapia? Foi. A gente trabalhou quase um ano com a Flávia buzinando na minha cabeça, vão lá. Depois que eu fui, eu não quis largar ela mais, não. Mas eu tinha um conceito com terapia, que era uma coisa... Era de família. Era um trem de família. Olha, acho que isso é um recado para os familiares que estão ouvindo, né, gente? Cuidado. Mas eu tento levar todo mundo, ninguém quer ir comigo. É difícil. Pois é. Então, olha para você ver, a gente precisa, né, se escutar um pouquinho mais, ter um pouco mais de carinho com a gente. Coloquei aqui, ó, fala em voz alta, escreva. Talvez você vai escutar algo diferente. Se olhe no espelho com mais amor, com mais afeto. Procura ajuda sempre, gente. Terapia, eu falo, terapia não só ajuda, não. Terapia salva. Aí você fala assim, mas como assim, né? A gente não vê nenhum tanto de gente findando com a sua própria vida, infelizmente. E por aí vai, as doenças
psíquicas, o estresse, a ansiedade. Então, terapia não é só um processo para poder você falar de si próprio ou achar que é de doido, não. É para você, às vezes, se salvar dentro dessa loucura, né? Que a gente vê, a gente não perde nada com terapia, a gente só ganha. Só A gente só ganha, né? Se colocar um pouco mais, né? Dizer dessa dor física um pouco mais. Uhum. Não sei, o que mais que a gente pode falar? Só respondendo a Xelinha, pode salvar o contato da Flávia aí, ó, que ela te ajuda nesse processo de ressignificar, viu? Ela é boa nisso. Se você não conseguir no amor, ela vai no grito, tá? Ela é excelente para isso. A mãe tá me passando cola aqui, deixa eu ver o que é. É isso mesmo, já tô respondendo aqui. Mas é isso, Sheilinha. Eu também custei a fazer isso, tá? Eu tive problemas, agora recente. Terapia. Deixa eu só completar aqui, porque eu coloquei aqui mais sobre a terapia. Ó, pra você ver, ó. A terapia, gente, ela traz pra gente, ela elucida, né? Vários conflitos internos e justamente, às vezes, por trás dessa dor. Você fala assim, eu vou fazer terapia porque eu tenho uma dor, enxaqueca? Porque aí você vai revelar quando é que essa enxaqueca aparece, em qual contexto que ela aparece, quando é que essa enxaqueca some, em qual contexto ela some. Isso tudo você pode desvelar num processo terapêutico e aí entender o porquê dessa dor, a intensidade dessa dor, o porquê que ela dói tanto, por que a enxaqueca dói tanto, o que ela vem acompanhada, qual que é o sentido que está acompanhado nela, o que está vinculado e grudado nessa enxaqueca a todo momento, né? E isso tudo a gente precisa falar, né? Mas coloquei que às vezes, né, a terapia, ela te traz essas condições favoráveis para te dizer dessas dores e correlacionar o momento vivido com o que aconteceu, né? E não sei mais o que falar de terapia. Terapia é bom para todo mundo tem que fazer. Eu acho que eu faço e falo com meus pacientes que tem que fazer, né? Uma coisa que eu falo muito com eles no dia a dia é isso. Tanto que eu falo com eles, olha, chega no momento que eu falo, olha, eu não consigo resolver mais seu problema. Seu problema agora é com o psicólogo. Você precisa tratar esse lado para mim conseguir tratar esse lado de cá. Eu não consigo te ajudar mais daqui para frente se você não se ajudar. Então vai procurar alguma coisa. Às vezes eu falo com eles, eu te mandei o print das perguntas, né? Eu vou responder pro pessoal amanhã, que eu perguntei lá o que as pessoas têm feito, né? Para estar ajudando a parte emocional. E por incrível que pareça, muitas pessoas falaram nada. Só que as mesmas pessoas, na primeira pergunta, que correlacionava, você acredita que existe correlação do emocional com o físico? Responderam que sim. Então as pessoas estão estagnadas. Eu sei que eu tenho problema, mas eu não estou fazendo nada para mudar. E às vezes eu sinto que eles não sabem como fazer para mudar também. E a terapia, não só a terapia, igual eu falo mesmo com o pessoal, o multidisciplinar, né? Pensar, igual você falou, tem que pensar em você. Beleza, mas eu vou pensar em você, você tem que melhorar a sua alimentação, é atividade física, é terapia, é autoconhecimento. Eu hoje não durmo sem fazer meditação, sem meditar, porque eu tomei isso pra mim e me ajuda pra caramba. Então, assim, mais cola. Peraí que eu tô lendo aqui com minha mãe. Agora a gente já tá nas perguntas só, eu acho. Pois é. Mas aí foi isso. Então eu achei interessante que aí algumas pessoas colocaram, eu faço atividade física. Eu acho que umas 2 só responderam terapia. O restante colocou, eu faço atividade física. Sim, ok, mas a gente, ao invés da gente só criticar essas pessoas, a gente tem que impulsionar elas a fazerem. Porque terapia, o processo, a psicologia, ela também é muito nova. O processo terapêutico ainda está vinculado muito a um processo de adoecimento mental, de pessoas com doença mental. E não é, terapia, entende? Então, a gente ainda tem que popularizar um pouco mais a terapia. Há necessidade de uma popularização de um processo terapêutico. Então, há de como se entender, né? E as dores físicas, elas, às vezes, a gente tenta tamponar com medicamento, ou a gente tenta tamponar fingindo que não está sentindo.
E por aí vai. E não faz, às vezes, essas correlações. Existe um processo que é uma mecânica, né? Que é uma máquina, que ela é toda interligada. Então, eu acho que a gente tem que acolher, ser empático. E não colocar afastado, sabe? Não fazer um afastamento desse sujeito, mas sim trazer ele para perto da gente. Olha, faz, experimenta. Se você não se sentir confortável com uma pessoa, você tenta com outro terapeuta e por aí vai. Exato. Quer ler um pouco aí dos comentários? Que agora é para o pessoal participar, gente. Tem 30 pessoas, vamos Tem uma participar. pergunta aqui, ó. Olha para você ver aí, ó. Qual é a consequência da sublimação da dor no corpo? Qual a opinião de vocês? Da sublimação? É. Não sei se a pessoa escreveu certo. Sublimação em qual sentido será, hein? Não sei. Quem que escreveu? Alzira. Parente sua. Fala mais sobre isso, Alzira. Parente sua. Sublimar é no sentido de apagar, é de quê? Tem aqui uma outra aqui, ó. A terapia ajuda muito. Se você puder também conciliar a terapia com fazer alguma atividade física, vai ajudar muito, isso mesmo. Isso, muito bom. O autoconhecimento é o caminho para uma vida consciente plena. Isso mesmo, é o caminho para... Porque quando a gente se conhece um pouco melhor, você consegue tomar decisões com mais propriedade. Você consegue encaminhar o seu processo de vida com mais propriedade. Então, não tem outro caminho senão se autoconhecer. Tem mais perguntas aqui, ó. Quer ver? Eu vi um outro comentário. É porque eu sou cega, né? Então, eu tenho que chegar aqui super perto. Cadê os óculos? A Lisa pediu para você mandar para ela aí depois o negócio, ó. Aqui, ó. Nesta pandemia, estou vendo o pior, principalmente na causa animal. Tantos maus tratos e abandono, isso me dói. Cada músculo do corpo e na alma. Como ressignificar? Então, Sheila, a gente está vivendo um período de muito rancor, de muita raiva, e essa raiva está sendo colocada aí para todos. Os animais também estão sofrendo, as pessoas também sofrem e tal. E a gente não tem como ressignificar a dor. A gente tem como viver a dor. Colocar ela em palavras. A gente tem como vivenciar, experienciar a dor. Isso que tem como, né? Experienciar a raiva. Colocar a raiva para fora. E aí não ressignificar essa raiva é tentar entender o porquê que isso me traz tanta raiva e como eu posso fazer diferente para trazer algo de bom, entre aspas, para aquilo que eu tô achando ruim. Porque às vezes a gente fica engessado, tipo assim, né? O pessoal maltrata, tá me fazendo mal. Mas o que eu posso fazer de bom, então, para os animais, para as pessoas e tal? Isso é ressignificar aquele processo de raiva. Porque aquele que fez o mal, eu não tenho como fazer nada com ele, mas eu tenho como trazer o bem, eu tenho como fazer coisas boas para mim e para o meu próximo. Eu tenho como ser empática. Tem mais perguntas? Tem a menina, você vê, colocou aqui que autoconhecimento é muito importante e uma coisa que é super difícil de se fazer, né? Hoje em dia a gente claro. Que é muito mais fácil eu ajudar o próximo, eu cuidar do próximo e não pensar em mim, falar, não, mas peraí, eu não vou fazer isso aqui pra mim agora, porque eu vou ali resolver pro fulano. Ah, mas eu vou ter que deixar de fazer isso pra mim, porque eu tenho que resolver do outro ciclano. Viver para aquela outra pessoa, né? Esse é um dos grandes problemas. Eu vi a Sheila falou aqui, ó, não é fácil ressignificar, é muita pressão no dia a dia. Eu ainda não consigo ressignificar as coisas. Sabe por quê, Sheila? Porque ressignificar é um processo diário, constante. Ele é diário e ele é constante. E a gente tem que se sentir muito agradecida quando dar conta de ressignificar algo na nossa vida. Então, não é fácil mesmo. A Lisa falou, e Flávia, eu me identifico completamente com esse tema.
Depois, se estiver, como você me orientar e como buscar formas certas de terapia. Então, Lisa, então, Beth, para as chegadas, não há a forma certa de terapia, como a Ana Paula falou, às vezes, fazer a terapia com o psicólogo, isso é o certo, isso é um ponto. E você pode agregar outros processos que te façam bem. Então, talvez, se uma meditação te faz bem, se o yoga te faz bem, se uma acupuntura te faz bem, se um pilates te faz bem, isso é terapêutico, isso tudo também é terapêutico. Então, não há forma certa ou errada, né? Perfeita. Você tem que encontrar onde é que você... Porque tem gente que não consegue, né, meditar, tem gente que não acha interessante algum tipo de terapia específica, mas com certeza tem tantas que você vai achar algo interessante. Agora, terapia com o psicólogo, eu acho que se todos nós tivéssemos a oportunidade de fazer, ninguém perde nada, só se ganha. Não, aqui a Margarida explicou aí, ó. Eu não continuo sem entender, mas é da área SUS. A Margarida é minha paciente também, psicóloga, recém-formada aí, fera demais também, tá? Sublimação é um termo usado. Freud, eu sou humanista, por Freud, para dizer de algo que a gente projeta em outra direção. Um exemplo bom que ele faz é do cirurgião que transfere a agressividade de maneira a fazer algo de bom. Pois é. Sublimação, tem muito tempo que estudei Freud, mas a gente estuda mais e fala depois numa próxima live. É um termo usado. Tipo eu perguntar para mim de respiratório, né? Tá mais ou menos assim, vou saber responder. Respiratório, agora todo mundo pergunta por causa do Covid, né? E eu falo assim, vou mandar para fulano. A minha mãe é boa em Freud. Minha mãe gosta desse homem. A outra colocou. Como colocar a raiva para fora, né? Eu acho que a gente pode colocar a raiva para fora, primeiro que dizendo dela, né? Primeiro que falando sobre ela, né? Dizendo dessa raiva. É a primeira forma da gente colocá-la para fora. E depois tentando dar sentido para ela, experienciando ela, dando sentido para ela e vinculando a outros processos de vida, né? O porquê de tanta raiva? Por que essa raiva está tamponando em mim, né? Que me faz sentir tanto? Porque sempre que a gente sente raiva é porque tem algo ali estranho também, né? Tem algo que balança comigo também. Então a gente tem que dizer sobre ela. Laura, creio que seja sentido de transportador emocional no corpo. Sim. Tem mais? Eu acho que só, por hora. É importante estar atento aos pacientes que necessitam de fisioterapia em decorrência de um trauma físico. Precisam de um acompanhamento psicológico para superar os desafios desse processo. E aí? Isso, com certeza. Eu, às vezes, igual eu tenho paciente que eu, às vezes, funciono eles na base do medo, né? Do grito. Não medo, mas a fratura. Vamos dar um exemplo que é bem comum de acontecer. Acidente de carro, fratura. Eu mexo com muito atleta, às vezes lesão esportiva. O medo de pisar de novo, o medo de colocar o pé no chão de novo, o medo de voltar a caminhar. Aí tem alguns que falam comigo assim, nossa, mas vai quebrar de novo. E aí vem toda aquela lavagem cerebral de falar, olha, não vai. Esse joelho tá mais forte que o outro, esse aí tá cheio de parafuso. É só pensar, ó, tá cheio de parafuso nenhum, o outro é só osso, esse daqui tá mais forte. E aí tem vezes que tem que ser no grito mesmo, ó, vão, cara de ruim e bora. Eu não sou ruim não, viu, gente? Às vezes o paciente fala que eu sou brava, mas é justamente por isso. É porque tem que ser assim. Se eu ficar assim, tadinho, tá doendo, vão deixar para amanhã, não vão forçar, não? Ele acomoda com aquilo. E é muito fácil do paciente tomar a dor para ele. Ele virar e falar assim, nossa, meu joelho tá doendo. Aí eu brinco com eles que eles fazem uma cúpula de proteção ao redor da lesão e fala assim, nunca mais ninguém pode tocar nisso daqui porque tá lesionado. Mas que tem um fundamento, né? Igual a Cris coloca, pessoas que sofreram traumas, né? Eu tenho uma paciente que ela teve um trauma
na cabeça, num acidente de ônibus que ela estava, e aí todos os momentos que ela se sentia coagida dentro de um ônibus, ou que ela sentia que o motorista estava correndo demais, ela sentia a mesma dor. Já tinha passado um tempão, mas ela sentia aquela dor. Então, aquela dor ficou localizada ali, né? Tem um fundamento. Então, a gente tem que ter uma escuta mais empática, tem que trazer isso para um diálogo, tem que trazer isso para uma conversa, tem que ser multidisciplinar. A gente tem que convidar outros profissionais para nos ajudar. Né? Às vezes ela vai precisar de um medicamento, ela vai precisar de uma terapia, ela vai precisar da fisioterapia, ela vai precisar de uma nutricionista e um TO, ela vai precisar de um tanto de gente para poder ressignificar essa dor na vida dela, porque foi uma dor intensa, foi marcante, foi ruim o que ela viveu, o que ela sofreu, né? E a gente tem que entender. Renata colocou aí também. Geralmente me preocupo mais com as pessoas do que comigo. Depois vejo que as pessoas não me consideram tanto assim. Já enxergo isso. Hoje tento não me doar tanto assim para não me machucar. A Flávia sabe que esses casos aí eu conheço bem, né? Isso mas eu acho que... Mas até o fato, a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que se doar, mas às vezes até o fato de se doar demais tá tamponando algo que tá em você. Às vezes a gente se doa demais para não olhar para a gente mesmo. Então, não é criticar essa doação, mas é falar assim, opa, eu tô fazendo algo pelo outro, é interessante eu fazer algo por esse outro, mas o que é que eu não tô querendo olhar para mim? Entende? É voltar o olho, não é só fazer essa crítica, tipo assim, eu me dou muito, eu não posso ficar me doando muito, eu tenho que olhar para mim. Não, eu tenho que continuar até às vezes me doando. Mas o que eu tô querendo tamponar nessa doação? Né? O que eu quero silenciar nessa doação, né? Com certeza. A Catarina está falando aqui, são um exemplo... Gente, Catarina, quanto tempo? São um exemplo do que a Flávia disse, todos devem fazer terapia, muito pensamos que só alguns precisam, isso é um grande engano, isso mesmo. Mas é bem isso. Eu falo com todo mundo, falei, gente, vai fazer, mas eu não gosto, não sei o que. Eu falei, tenta pelo menos uma vez. É muito tranquilo. E uma coisa que eu falo, igual tem a Margarida, que às vezes eu encaminho pacientes para ela, tem que você. Eu sempre dou uma listinha para os pacientes de alguns psicólogos que eu conheço, e cada um trabalha numa forma diferente, numa área diferente. E eu, pelo menos, me identifico. Mas independente da linha, né? Independente da linha. Não, mas falo por empatia. Por exemplo, eu me adaptei com você. Mas pode ser que alguém vai chegar para fazer com você, não vai conseguir ter essa empatia, e aí com a Margarida vai ter. E da mesma forma, igual fisioterapia. Tem gente que não se dá bem comigo na fisioterapia. Não é todo mundo que gosta do meu estilo de trabalhar na fisioterapia. Tem gente que já gosta. Então, eu acho que a gente tem que ter a mãozinha da Ana Paula é uma seda. Ela é linda. O Vinícius adora. Eu já passei na Paula, pelo amor de Deus, devagar. Pelo amor de Deus, devagar. A Flávia adora crack. Mas em relação à terapia, independente do profissional, né? Independente se for humanista, se for psicanalista, se for junguiano, o que for, freudiano e tal, sistêmica, não interessa a linha de abordagem que ele trabalha, mas ele vai te trazer uma reflexão de você com você mesmo, assim, não há perdas, só há ganhos. A Priscila falou isso agora, ó. Olha pra você ver, a Priscila falou disso. Aqui. Cadê? Lembro do primeiro dia com a Flávia, só chorava, totalmente perdida, e a terapia me trouxe de volta ao meu corpo e me ensinou a confrontar meus sentimentos. É isso aí que você faz com a gente. A Priscila. Quem falou isso? Ah, Priscila! Que lindo! Por isso que você já coloca do lado lá, né? Entendi. Que linda! Achava que era só eu que chorava. Por isso você bota o não. do lado. Entendi. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, o trauma deixa marcas. Deixa. Mas a gente precisa até lidar com essas marcas também. Eu falo que a gente, todos nós, né, nós temos marcas e feridas, assim, que ficam sangrando por muito tempo.
E eu digo mais uma vez, o processo terapêutico vai ajudar a gente com uma agulhinha para poder costurar aquela ferida. E aí toda ferida que ela é costurada, ela para, né, de sangrar, mas ela tá lá, a marquinha dela. Quando eu aperto muito fundo, ela dói. Mas ela vai doer só em alguns momentos, ela não vai doer toda vez. Ela vai doer só em alguns momentos. Porque eu tô costurando todo dia, passando pomadinha para tratar. E isso perpassa pelo autoconhecimento, pelo processo terapêutico também. Né? Exatamente. Quando vira cicatriz, para de doer e boa. É. Vamos ver se tem mais alguma fala aí? Mais alguma pergunta? A minha mãe está falando aqui, trauma, ressentimento, mágoa, relação com a dor, é o que a gente já estava falando mesmo. Tudo que o corpo dói quando a gente se sente mal mesmo. Isso é até uma questão hormonal. Eu estava escrevendo, estava fazendo, né, uns posts para a clínica mais para frente, que eu gosto de deixar meio preparado. E eu estava olhando sobre chama A Química da Felicidade. Você já leu sobre isso? Não. É a química da felicidade. Na verdade, estava relendo algumas matérias de fisiologia e aí estava vendo isso, chama a química da felicidade. São os 4 elementos que eles chamam de elementos de ouro, que é endorfina, serotonina, dopamina. Qual que é o outro hormônio? Endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. São os 4 hormônios que juntos fazem a pessoa se sentir bem, feliz, animada, alegre e tudo mais. Então, aí, esse artigo estava ensinando dicas para você alcançar todos esses pontos. E é coisas tão simples que a gente se anula de fazer no dia a dia. E aí entra nessa questão. O pessoal fala assim, mas eu não consigo, eu fico não sei o quê. Às vezes é falta de estimular até questão hormonal mesmo. A pessoa está com um déficit hormonal ali. E eu tô com depressão. Teve alguém que falou, eu não vi quem foi, falou assim, mas fibromialgia não aparece no exame. Hoje em dia aparece sim. Hoje em dia a gente tem exames, a fibromialgia ela já foi para dentro da área da reumatologia e já tem exames de sangue sim que comprovam a fibromialgia. Não significa que ela vai ser eterna. Você tem alteração no exame, como você tem no hemograma qualquer um. Nenhuma doença reumática é para sempre. E tem tratamento. Só que o tratamento da fibromialgia, ao que muitos enganam que é medicamentoso, não é. É uma tríade. Isso a gente sempre fala isso quando a gente fala de fibromialgia. É terapia, atividade física e reabilitação, que a gente coloca, né? Que é a fisioterapia. E a fisioterapia, terapia, atividade física, acabou. Você vai viver bem sem crise de fibromialgia. Lógico, se você se estressar alguma coisa, você vai sentir um pouquinho, mas você vai saber sair dessa crise muito melhor. Entendeu? E você vai saber identificar o porquê daquela crise, né? Eu acho que o processo terapêutico também vai te revelar em que momentos os detonadores, né? O que é que me faz sentir mais dor, né? Em qual momento? O que está vinculado? Às vezes, eu tenho 2 pacientes que têm fibromialgia. E aí, uma delas, quando ela estava sem trabalho, no momento que ela estava sem trabalho, ela chegava arrastando no consultório. Então, foram tempos muito, muito difíceis, foram meses muito difíceis. E a fibromialgia atacava muito mais, ela sentia a dorzinha do fio de cabelo até o dedão do pé, né? Porque a fibromialgia é isso, não é, Ana Paula? Você que sabe mais do que... O paciente fala assim, nossa, meu cabelo fica dolorido. Isso. Para escovar dente, a minha gengiva tá dolorida. A fibromialgia é bem isso. É uma dor generalizada. E aí, às vezes, a gente vai desqualificar essa dor, mas como, né? Você tá sentindo dor no corpo todo, não tem como, mas como essa dor tá assim e tal, mas tem para essa pessoa, né? É dolorido. Eu tenho uma paciente que ela fala para mim que ela demora 2 horas para levantar da cama de tanta dor que ela sente. E uma coisa que eu vejo que piora muito esses pacientes é quando acontece o que a gente falou lá no início da live. A pessoa vira e fala assim, mas eu tô com muita dor, e aí eu falo que tô com esse tanto de dor e eu não sofri nada, e as pessoas não acreditam que eu tô com dor. E eu falo com todo mundo, sempre falo nos vídeos que eu faço no Instagram, gente, a dor é da pessoa. A minha dor de cabeça não é igual a sua dor de cabeça, a minha dor na coxa não é igual a sua dor na coxa, a dor é individual, a dor é de cada um. Então não adianta eu querer que a minha dor... Uma coisa que eu brigo com meus pacientes na clínica. Às vezes eles ou querem competir,
ou querem competir pro bem ou pro mal, né? É sério? Pilates, então, é ótimo para esse pessoal do Pilates que tá aí, sabe? Aí chega um e fala assim, nossa, mas meu ciático ataca ontem. Não, mas o meu ataca todo dia. Mas o meu me incomoda todo dia. Aí vem e fala assim, nossa, eu tô com vitamina B baixa. Nossa, mas a minha tá muito mais baixa que a sua. Ou então vira e fala, não, A mas... guerra das dores. Ou então vira e fala assim, não, não é possível que a sua tá mais baixa, a sua tinha que estar alta, você é isso, isso, isso. Então, assim, a individualidade da pessoa, às vezes, precisa ser respeitada também, precisa ser levada em conta. Isso até dentro de casa. Porque às vezes chega e fala assim, meu marido falou assim que eu não posso estar sentindo essa dor toda que eu tô sentindo. Como é que ele fala, caramba, a dor é sua? E às vezes você tá sentindo aquela dor sim, porque você não conversou com ele, que você precisava conversar. Vocês brigaram, e um foi dormir com a cara virada para um lado e o outro foi dormir com a cara virada para o outro. E aí como é que cada um vai somatizar essa briga é diferente, né? Como que cada um vai incorporar e trazer para o corpo essa briga vai ser diferente. Exatamente. Tem mais alguma fala? Tem uma moça aí perguntando como conviver com pessoas bipolares. É sua fala aí, ó. Nossa senhora. Não, mas o que isso tem a ver com dor, gente? Quem é que perguntou isso? Eu vou xingar esse povo tudo que tá perguntando coisas difíceis. Bárbara Medina. Como que faz para conviver com alguém bipolar? Convive. Convive. Temos que conviver com todos. A terapia e cada um tem as suas dores, tem as suas questões, né, gente? A gente tem que ter empatia, a gente tem que procurar entender, tem que procurar saber, tem que ler sobre. Né? É tão legal quando você conversa com um amigo, ou você conversa com um parente sobre um problema que você está vivenciando, e ao invés dele querer dar só um conselho por dar um conselho, ele vai buscar sobre, ele vai buscar entender, ele vai pesquisar, né? Ele vai se informar. Hoje você tem grupos para poder acompanhar, né, determinados problemas, grupos de apoio. Então ele fala assim, olha, eu estou junto com você, eu te dou a mão para poder ir. É porque ele reclama que tudo dói. Aí já entra todo esse processo que a gente veio falando aí. Vamos perguntar para ele por que dói, por que ele tem essa intensidade de dor, o que é que está por trás disso, vamos indicar um processo terapêutico para poder entender, né? Essa fala dela é o motivo que ele fala que é por isso que dói, porque ele é bipolar. Uma coisa que eu uso muito na fisioterapia, e acredito que para tudo na saúde a gente correlaciona. A gente nunca trata a consequência. E a Flávia faz isso mesmo, porque eu tô com a Flávia há muitos anos, sei como é que é. A gente busca a causa. Eu tô apavorada, ansiosa, nervosa hoje. Mas por que você tá? De onde que isso começou? Como que isso começou? Eu sou bipolar. Ninguém nasceu bipolar, né? Eu acredito isso. Nasce não, né? Não, é uma estrutura psíquica. Uma estrutura psíquica. Não sei, vai que, né? Mas então, ninguém nasceu uma estrutura psíquica. Em que momento da vida que se tornou isso, né? Então, eu procurar a causa em vez de ficar tratando consequência. E não só isso, né, Ana Paula? Aí eu acho que a gente entra em outro viés, a gente entra nos transtornos. Porque aí é um transtorno. A bipolaridade, quando ela é diagnosticada, é igual quando o pessoal fala muito, meu filho tem déficit de atenção, fulano tem, isso, sabe? São transtornos, né, gente? Então, a bipolaridade é um transtorno, e talvez você vai ter que entrar em contato com médicos, você vai ter que estar alinhado com os psicólogos, você vai ter que ser empático com essa pessoa, né? A empatia sempre leva a um caminho bacana. Então, é diferente, né? É diferente os transtornos das dores. E as dores, sim. Eu acho que quando você está deprimido, né? As pessoas que têm depressão, eu já atendi muita gente com depressão, ela dói toda, ela dói inteira, né? Ela dói toda, ela dói inteira. Então, ela sente mesmo, ela sente mesmo dor. É real isso, né? Entrou um intruso aqui na live, eu caio. Olha pra você ver. É demais. Isso é o home office. Vai lá no papai. A mamãe tá acabando aqui já. Olha pra você ver. Dá tchau. Beleza! Não, vai sair todo mundo da live e vai falar assim, você tá virando bagaceira demais. Vai lá. Mas casa então, tem dois aqui. Daqui a pouco vocês escutam o choro de uma lá. Tá com fome já.
Acho que tem, lá, pessoas que dói tudo, falar o quê? Como lidar? Eu acho que quando as pessoas o que dói tudo, né, talvez seja uma dor intensa, seja uma dor na alma, né? Essas pessoas precisam de acolhimento, essas pessoas precisam serem ouvidas talvez de uma outra forma, sabe, Nilza? Tá doendo tudo? Tá doendo? O que que tá doendo? Né? Por que que tá doendo? Em que eu posso te ajudar? Né? Vamos tentar entender isso por um outro viés. Né? Quando se dói, dói mesmo. Se ela tá doendo é porque ela tá silenciando outras coisas. Né? Nenhuma dor é à toa, talvez. E aí ela precisa colocar isso para fora. Ela precisa dizer disso. Ela precisa de um ambiente e de condições favoráveis para poder falar sobre isso. Às vezes não tem nem aonde falar, com quem falar, né? Com quem falar. E aí a gente precisa, às vezes, criar condições favoráveis, convidar para ir para levar num processo terapêutico, e por aí vai. Né? Flavinha, tá dando 1 hora, eles vão cair nossa live. Já? Não deu nem tempo de a gente falar muito. Não deu nem tempo de falar muita coisa. Mas aqui, aí é um assunto que é muito particular, né? É muito individual, né, Ana Paula? Uhum. Cada um tem a sua dor, cada um tem as suas dores, sejam físicas, sejam emocionais, mas lembrando, só para fechar, né, que o corpo ele é uma comunicação, que as coisas se entrelaçam e que mais do que culpabilizar, né, essa pessoa que sente dor, vamos acolher, vamos ser empáticos, vamos... O mundo está precisando de mais acolhimento, né? De mais acolhimento, de mais empatia, né? Vamos ajudar. E não só criticar, e não só dizer que aquela dor não é legítima, porque se é a dor, se existe, o que está rindo? Se existe dor... A avó escreveu errado e ela mesmo corrigiu ali, ela está se divertindo. A gente tem muita coisa para falar, eu acho que esse tema ficou muito amplo, né? E aí a gente acaba se perdendo um pouco, porque é muita coisa, muita pergunta, é um tema muito amplo para se dizer, né? Numa live, e muito particular. Então, mas eu acho que a gente tem que fazer mais. Deu para eles entrar no assunto, para eles terem uma noção de onde recorrer. Não sobra muito recurso, vai fazer terapia. Exatamente. Mas é cuidar da gente. Não tem muito recurso, gente. Vamos fazer para entender, porque para entender as correlações do que são as dores emocionais vinculadas às minhas dores físicas, eu preciso falar disso com alguém, com alguém que seja especializado. Eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, a físio, o TO, a Nutri. Eu preciso... O quê? Seu marido poeta aí, ó. Cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é, tá vendo? Pois é. Então, a gente precisa... Inspirado. Ele é demais. A gente precisa... Sente dor na coluna o tempo inteiro. Aí sente dor, pra quem que eu mando mensagem na pau? Vem consertar. Vou com prazer. Mas então, eu acho que deu para dar esse norte pro pessoal. Eu tenho feito algumas postagens para a gente estar fazendo, voltadas até para esse assunto dos hormônios, voltados para alguns tratamentos que a gente tem na clínica também, que ajudam também nesse processo. Tenho falado muito de ressignificar, resiliência, para ver se as pessoas... Resiliência, isso mesmo. Difícil. Foi um processo difícil para mim, de pensar que eu podia me abrir com alguém, falar, e me ajudou tanto, e buscar outros recursos, que eu tento passar isso para outras pessoas, apesar de ser às vezes difícil, algumas pessoas serem resistentes, mas eu sou insistente, eu falo, e eu acho que você falando aqui, eu vou deixar a live lá salva, já vai dar um norte melhor para essas pessoas. Porque... um amigão meu aqui também tá falando, amigos são bons remédios para todas as dores, isso também. Eu acho que a gente está sentindo muita dor atualmente, porque a gente está longe dos nossos amigos, né, da nossa família, a gente está com falta de abraço, falta de aperto de mão, de carinho, medo que a gente medo.
perdendo, né? Perdendo pessoas. Exatamente. Está ficando Então, a gente... Eu vi ali que a Neuza também falou mais terapia, menos remédios. Então, isso. a gente tem que tomar também muito cuidado. Não, tá? Vou te falar que ela não faz terapia, não, tá? Ela tá falando, mas ela não faz Para com isso. Não fica denunciando as pessoas assim, não. Mas ela vai fazer. E deixar só registrada, Ana Paula, que essa é a primeira, né, de muitas lives que a gente pode fazer sobre vários temas. Depois, lá no meu Instagram também, eu vou começar a fazer umas lives conversando com os amigos e com você também. Eu quero conversar sobre, né, sobre as dores físicas e como que a gente pode ajudar, né? E vamos junto nesse caminho aí, tentando entender e sendo mais empático a cada momento, né, de uma forma mais ampla sempre. Isso. Então, só agradecer mesmo por você ter esclarecido tudo aí pro pessoal. Esclareci nada, não. Ainda vou ter que estudar a tal da sublimação de novo para poder colocar aí nos comentários. Olha para você ver. Posta. Ainda foi do meu lado, ainda que veio trazer. Ó, difícil, né? Viu? Esse é o povo aí, ó. Na hora que eu vi o sobrenome difícil, eu falei, é seu, não é meu, não. Pior que o Freud, nós temos que entender isso aí mesmo. E trazer esse... Fala para minha Margarida aqui. Vou trazer a gente traz nos comentários aí mais sobre as perguntas que não foram respondidas, né? A gente coloca nos comentários da live. E o pessoal pode perguntar, eu estou aberta sempre. Quem quiser perguntar também lá no Instagram e passar também o contato. E a Ana Paula é uma excelente fisioterapeuta também, maravilhosa. Eu tento. Excelente fisioterapeuta, maravilhosa. Então, vamos encerrando por hoje. Muito obrigada a todo mundo, a participação de todo mundo. Obrigada a participação da Flavinha. Vamos fazer mais, porque foi um sucesso. Olha o tantão de gente online, foi ótimo. A gente estava com 3 pessoas aqui. Ia deixar salvo. Né? Não, porque mas se tivesse pegado no horário do Big Brother, não ia ter gente, não, porque o Big Brother tá dando de falar. Então, ainda bem que nós fugimos do horário do Big Brother. Exatamente, graças a Deus. Mas tá bom. Então, na próxima a gente conversa mais. Eu vou estar fazendo as postagens, explicando e respondendo algumas coisas que ainda ficaram lá. E qualquer coisa que você me responder, tá? Porque eu não vou saber responder tudo. Tá bom? Não, a gente responde e coloca melhor escritinho nos comentários, tá? Então tá bom. Obrigadão. Beijo. Força, coragem sempre. Ao força, coragem sempre. Força, coragem sempre. Vamos junto. Vamos junto enfrentar isso tudo, tá, gente? Vamos passar por tudo. Tchauzinho. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.